Oi, meus amores, eu sou Helena Reis, pode me chamar de Lê, tá? Gente, vou dar continuidade aqui à série de Chamas Gêmeas. Mudei aqui de ideia sobre o tema que eu ia falar hoje, né? Porque o último vídeo que eu fiz foi sobre Lemúria e Atlântida. Então, a ideia era eu dar continuidade nas civilizações antigas, tal, né? E falar sobre o Antigo Egito. E eu vou falar sobre o Antigo Egito, com certeza, mas assim, eu tava fazendo agora um vídeo, né, sobre consciência crística, que eu tinha falado sobre eclipse e tal, portal, né, e aí eu senti de falar sobre a consciência crística, fiz um vídeo agora sobre isso, e aí me deu vontade de falar um pouco, né, puxar um pouco, né, esse tema pra cá, pra essa série de Chamas Gêmeas, mas agora... Ali eu tava falando mais sobre o momento, né, que a gente tava vivendo, o que tem, né, sobre o eclipse, sobre o portal e sobre essa consciência. Mas agora eu quero falar sobre isso, mas fazendo um link com Chamas Gêmeas, tá? Então, assim, né, e aí eu até finalizei lá o vídeo falando, né, sobre Sananda, né, quem é Sananda, né, que foi uma... Enfim, eu vou explicar aqui direitinho no vídeo. Mas, assim, Então, assim, como eu tava falando de consciência crítica ali, né, eu quis abrir esse espaço, né, para reflexão. Então, assim, né, gente, lembrando que a dinâmica de Chamas Gêmeas não é apenas sobre o amor romântico, né, sempre bom lembrar, né, ou sobre encontrar a pessoa perfeita, a tampa da panela. Ela é, acima de tudo, um processo espiritual de lembrança também, tá? Da gente lembrar quem a gente é. Assim, na verdade, é um retorno simples, né? É lembrar quem somos, por debaixo de tantas camadas, né? É quando duas almas, né? Ou na verdade, duas partes da mesma alma, né? No caso das chamas gêmeas, mas depois mais pra frente eu falo melhor sobre isso. Que compartilham a mesma essência, né? Quando essas partes que compartilham a mesma essência se encontram, né? Ou se reencontram, né? No caso. Para poder acelerar, né, o despertar da consciência crística dentro delas. E é nesse ponto que entra a figura de Sananda, tá? Então, gente, Sananda, que conhecemos em sua vida terrena como Jesus, é hoje a representação cósmica do Cristo universal. Né? Então, ele continua nos guiando no plano espiritual, tá? Sustentando a humanidade em seu processo de despertar. Então, assim, né, Sananda tá aí, ó, ajudando a gente nesse processo de despertar, inclusive, né, faz parte aqui da Fraternidade Branca, muito legal, tá? Enfim, também não vou entrar muito em detalhe agora. Então, gente, quando a gente fala, né, do mestre Sananda, né, a gente tá, então, né, se referindo à consciência crística, que muitos conhecem na Terra como Jesus. Ele é lembrado como Salvador, né, como mestre, como guia, inspiração, né? Mas a verdade é que a energia de Sananda vai muito além. Vai além de qualquer templo, de qualquer religião, de qualquer doutrina criada pelo homem, tá? E muitas pessoas associam Jesus, né, apenas à igreja que frequentam ou a um conjunto de regras e dogmas, né? Mas Sananda não cabe em uma caixinha. Ele não pertence a uma única instituição, né? Ele é uma consciência viva de amor incondicional, compaixão e luz divina que permeia toda a criação. Então, gente, o que significa, né, seguir Sananda, né? Seguir os ensinamentos de Sananda ou seguir os ensinamentos de Jesus, né? Seguir Sananda não é repetir frases prontas, nem apenas decorar passagens de escrituras, tá? É viver o que ele ensinou. Amar sem condições, perdoar de verdade, servir a vida, né, com humildade e entrega, reconhecer o divino em cada ser, mesmo nos mais difíceis de amar. Isso significa, né, que estar alinhado com Sananda, com Jesus, né, porque Jesus, de novo, Jesus é uma encarnação de Sananda. Então, assim, né, quando a gente fala de Sananda, a gente fala de Jesus. Então, assim, né, estar alinhado com Sananda não é levantar uma bandeira de uma religião, né, mas sim viver um estado de consciência crística, irradiando amor, né, onde antes havia julgamento, trazendo cura onde havia separação, trazendo paz onde havia conflito, né. Então, assim, inclusive a gente tem que tomar muito cuidado, né, com
com o ego religioso, né? E de novo, gente, eu tô trazendo tudo isso aqui na dinâmica, na série de Chamas Gêmeas, porque é sobre um despertar, né? A dinâmica das chamas gêmeas, de novo, não é um amorzinho romântico, é um longo e profundo processo de despertar espiritual. É uma jornada maravilhosa e muito profunda, muito desafiadora também. Mas assim, então, né, quando a gente tem conhecimento dessas consciências ou de várias ferramentas, histórias e, enfim, tudo aquilo que pode ajudar a gente nesse processo, nessa jornada, é maravilhoso, entendeu? Assim, vem só para somar. Então, é muito importante que a gente abra a nossa mente, né, para que a gente possa ir entendendo, como eu falei no outro vídeo, para a gente poder ir chegando mais no momento atual, né, que é o momento que a gente vive, que é uma coisa mais superficial, nessa questão da chama gêmea, do encontro, da parte romântica. Ai, que delícia, muito bom isso também. Mas assim, tem coisas, né, profundas por trás, né? É bom que a gente entenda, né, tudo isso. Então assim, gente, infelizmente, muitos que se dizem seguidores, né, de Jesus ainda vivem sob forte influência, né, de energias ligadas ao medo, ao julgamento e até à dominação. Então assim, né, isso não é para criticar ninguém, sabe? Mas é pra gente poder refletir, tá? Quantas vezes nós vemos discurso de ódio, né, em nome de Deus? Quantas vezes, e não tô generalizando, é só reflexão, tá? Reflexão. Quantas vezes as pessoas separam, condenam, ferem umas às outras, né? Achando que estão defendendo a verdade de Cristo. E na verdade, isso não é Cristo, gente. Isso é um ego travestido de religiosidade. É uma influência de energias que, como vimos, né? Assim, quando a gente for falar de Órion, também tem eu quero falar sobre isso depois, né? Traz dominação, traz energia de orgulho, de separação, né? E Sananda jamais julgou os pecadores, né? Pelo contrário, ele os acolheu, né? Ele não apontava o dedo, ele estendia a mão, né? Então, assim, a consciência crística, ela é universal, né? E quando a gente abre a nossa mente, a gente entende que Sananda não veio apenas para um povo ou para uma religião. Ele veio como manifestação de uma consciência universal de amor, né? Que existe em muitos sistemas estelares, né? Eu até fiz lá o vídeo dos seres estelares, né? Que eu senti, é isso, tá vendo? Eu tô querendo, assim, preparando um terreno, desde muita coisa lá atrás, pra gente poder entender. Então, tipo, eu falei de seres estelares, depois falei de algumas civilizações antigas, ainda vou falar mais, agora dessa consciência que vem lá de trás, ó, pode ver, né? Existe, né, em muitos sistemas estelares, essa consciência crística, não é uma coisinha, assim, de agora, assim, de igreja, enfim. Existem muitas dimensões. Eu tô toda hora mexendo nesse oráculo aqui. Não sei porquê. Então, assim, existem muitas dimensões, né? Apresenta diversas formas, né? Diferentes culturas. E na Terra, então, Sananda se manifestou como Jesus, tá? Em outros lugares do universo, essa mesma energia de luz pode ter outros nomes e outras roupagens, tá? Mas a essência é a mesma, é o amor puro, união, elevação de consciência. Então, como que a gente pode se alinhar a Sananda, se alinhar a Jesus, se alinhar à consciência crística? Estar alinhado com Sananda não é carregar um rótulo religioso, tá? Não é assim, tipo... Eu não vou ficar falando muito. Mas sim... escolher vibrar no amor, mesmo quando o ego grita. Muitas vezes é difícil, mas né, uma escolha que a gente vai fazendo, né, diariamente ali, tipo assim, sabe? Aos poucos escolhendo seguir essa verdade, né? Então, assim, é buscar a verdade, né, dentro de si, em comunhão com o divino, é viver em sintonia com a paz, com a compaixão, com a sabedoria, é ser presença de luz, né? Não de julgamento. Então, quando a gente se abre, né, dessa forma, Sananda se manifesta em nós e através de nós.
né? E então a gente descobre, né, que a verdadeira igreja é o coração. E, gente, eu tenho que deixar muito claro aqui. Não é nada contra a igreja, pelo amor de Deus, assim, sabe? Eu acho que é só querendo dizer que, assim, que não é apenas lá que tem, né, que você vai encontrar essa consciência, esse estado elevado, mas é lógico que é um lugar, assim, que, nossa, pode ser muito incrível, né, para muitas pessoas frequentar, e porque às vezes é ali que ela vai se conectar com essa energia, ótimo. Inclusive tem uma igreja aqui na esquina da minha casa, tipo, uma igreja evangélica que eles, nossa, eu escuto tanto eles cantando louvor, eu amo louvor. E tipo assim, eu tô muito tentada a começar a frequentar essa igreja. É saber que a verdadeira igreja é o coração, tá? O verdadeiro altar é a nossa consciência. E a verdadeira oração é a nossa vida, vivida com amor. Tá? Então assim, a gente pode frequentar a igreja, a gente pode, mas assim, tem que lembrar que a verdadeira igreja tá aqui, porque também tem muita gente que frequenta a igreja e, né, tem muita gente que coloca lá nas redes sociais cristã, né, na bio ali do Instagram, né? E será que segue mesmo, né, os ensinamentos de Cristo? Das pessoas sim, né, mas assim, nem todas. Então assim, resumindo, né, aceitar Sananda, aceitar Jesus, né, como Salvador, não é um ato de medo ou submissão, é um ato de despertar. É reconhecer que existe dentro de nós essa centelha divina, essa presença crística que deseja florescer. E quando escolhemos vibrar, né, no amor, estamos não apenas seguindo Jesus, mas nos tornando Cristo em ação. Então, assim, vamos falar de Sananda, né, como uma consciência cósmica, né? Sananda não é apenas uma identidade individual, tá? É uma expressão, né, de uma consciência crística universal. E Jesus, então, foi uma das manifestações, né, de Sananda aqui na Terra. Lembrando, né? Mas essa energia se manifesta em muitos mundos e tempos diferentes. Então, ele representa o Cristo cósmico, tá? O Sananda. E a consciência da unidade, o amor incondicional que conecta toda a vida ao Criador. Ou seja, Sananda não se resume à figura de Jesus histórico, do Jesus histórico. Ele é um campo de energia divina que guia almas em diferentes dimensões, tá? Qual que é a missão universal, né, de Sananda, né? A missão de Sananda não se limita à Terra, tá? Ele atua como um guia intergaláctico, em colaboração com a Confederação Galáctica. Gente, aqui a gente já vai para, né? Por isso que eu falei, tem muita coisa para a gente conversar. Tem muito papo aqui, né? Dá para ir longe. Mas assim, ele também atua, né, com colaboração, né, com outros mestres ascensos de outros planos, né? Ele é considerado o comandante supremo, tá? De várias missões espirituais, assim, tipo, chefão ali. Muitas missões ali que sustentam, né, a evolução não só humana, mas de civilizações inteiras, assim, enfim, é algo muito grandioso, né? Seu papel é sempre de recordar as almas que não são separadas de Deus, mas são extensões dele, né? Então, assim, né, muitas pessoas confundem, né, acreditam que Jesus e Sananda são dois seres distintos, assim, né? Mas, na verdade, Jesus foi uma encarnação, né, como eu disse, Sananda na Terra. Quando Jesus encarnou, ele trouxe o amor, ele trouxe a compaixão, ele trouxe o perdão e o exemplo de entrega ao Pai, né? E Sananda, por sua vez, é a identidade espiritual plena, né? A consciência que abarca todas as encarnações e missões muito além da passagem terrena, né? Então, assim, vamos falar de Sananda e da nova era, tá? Nos ensinamentos canalizados, né, que muitas pessoas canalizam, né, que as informações vêm muito pra gente através de canalizações, né? Sananda é uma das energias principais que orienta a humanidade no processo de ascensão planetária, tá? Então, assim, ele atua ajudando as sementes estelares, né? Então, por isso que eu quis falar das sementes estelares primeiro, para vocês já terem uma noçãozinha do que é. E tô doida para falar depois mais sobre os arcturianos, que amo, inclusive nos livros de arcturianos fala muito de Sananda e fala exatamente isso, que Sananda, ele é o cara lá, né?
Mas enfim. Então, assim, né, ele atua ajudando, né, as sementes estelares, né, que já foi falado no outro vídeo. Ele atua, né, ajudando os trabalhadores de luz, né, e todos aqueles que despertam para o amor, sustentando então a ponte para a quinta dimensão, que mais para frente a gente conversa também, tá? Então a sua energia, né, está ligada ao plano do Cristo planetário, tá? O despertar coletivo da humanidade para o amor universal. Vou fazer uma breve introdução, né, de Sananda com a Fraternidade Branca, mas depois eu quero aprofundar mais na Fraternidade Branca em outro vídeo, tá? Então, Sananda é um dos mestres, tá? É um dos membros, né, mais ativos na Grande Fraternidade Branca. Vou pegar aqui o livrinho, tenho outros livros também. É que esse daqui é de um tarô que eu tenho, de um oráculo, muito legal. Então, assim, né, ele está ligado ao segundo raio, né, que é o dourado, da sabedoria e da iluminação. Ele inspira mestre como Kuan Yin, e alguns outros que depois mais pra frente eu falo, tá, gente? E sua tarefa é guiar não apenas indivíduos, mas também nações inteiras, direcionando consciências coletivas. E, assim, Sananda tá dentro de nós? Sim, Sananda tá aqui dentro de nós, tá? E reconhecer Sananda não significa apenas rezar para ele ou segui-lo como figura religiosa, né? É permitir que a consciência crística floresça dentro de nós, vivendo no dia a dia o amor, o perdão e a compaixão. Seguir Sananda ou seguir Jesus é muito menos, né? É muito menos sobre igreja ou dogmas e muito mais sobre a frequência do seu coração, né? A frequência do coração. E quando a gente escolhe vibrar no amor, em vez do julgamento, nós estamos alinhados verdadeiramente com ele, né? Então, a gente pode fazer um decreto, né, para se conectar com Sananda, né? E eu tenho até anotado aqui, ó. Eu sou a presença crística em manifestação. Eu sou guiado pela luz de Sananda, mestre do amor e da verdade. Através dele, eu recordo minha essência divina e me uno ao plano maior. Assim está feito. Bom, gente, então o que significa? Estar conectado, estar alinhado com Sananda, a Sananda. Então, né, estar conectado a ele é vibrar em ressonância com o amor, né, com o amor universal, aquele amor que cura, que acolhe, que expande. É como se sua presença fosse um campo energético, entende? Então, assim, é como se a presença de Sananda fosse um campo energético, tá? Que envolve o nosso coração e desperta a memória da nossa própria divindade. Então, né, qual que é as sensações que você pode ter, né? As sensações, as emoções, né, quando você está conectado a Sananda, né? Quando a gente se alinha, né, com essa energia, a gente começa a perceber mudanças sutis e profundas, né? O amor incondicional, né? Que a gente sente um amor que não depende de nada externo, né? Simplesmente pulsa dentro de nós. A gente sente uma paz interior muito grande, né? E assim, gente, não significa que a gente vai estar nesse estado o tempo todo, porque somos, né, seres humanos encarnados e etc. Mas assim, quando a gente sente essa energia, sabe? A gente está conectado com o Sananda, está conectado ali com a energia de Jesus. Então a gente sente esse amor, a gente sente essa paz, né? Que mesmo diante de dificuldades há um silêncio interno, uma confiança maior na vida. A gente sente uma energia de compaixão, de perdão, né? O coração parece que se abre mais facilmente, né? Para compreender e acolher, em vez de julgar e endurecer, tá? Força e coragem. Também assim, não é uma força agressiva, sabe? Mas a certeza que a gente não tá sozinho, né? Isso traz força, né? Então, assim, uma alegria espontânea também, né? Uma leveza, uma vontade de sorrir, cantar ou agradecer sem motivo aparente. Esses dias eu fui tomar um banho, assim, eu tava bem também, né, tristinha esse dia e tal, vontade de chorar, entrei no banho, assim, bem pra baixo e tal, e coloquei lá louvor, deixei rolando e deixei as lágrimas caindo, tudo. E assim, eu entrei no banho com um estado de espírito, tipo, ai,
assim, conforme eu escutando o louvor e me conectando com essa energia, daqui a pouco eu tava gargalhando, assim, sabe? É muito doido quanto muda a nossa frequência, sabe? Então, outra coisa também, né, que a gente se sente alinhado, né, quando a gente tá alinhado, né, com Jesus, Sananda, a gente sente ali a expansão da nossa consciência, né? É como se a nossa mente se abrisse, né, para perceber além do ego, além das ilusões, né? Então, assim, você percebe mais claramente que você está alinhado, né, com essa energia de Sananda quando suas escolhas começam a ser guiadas pelo amor e pela consciência, não pelo medo, né? Você sente também, né, um chamado, sabe, interior para servir, para ajudar, para iluminar, sem esperar reconhecimento. É como se viesse só como consequência. Por exemplo, tô aqui, né, e eu tô aqui sem saber direito o que vai virar, mas assim, lógico que eu quero reconhecimento, a gente busca, a gente precisa, né, do dinheiro, da matéria, etc. Mas é o servir antes de tudo. É tipo assim, estou aqui trabalhando pela luz, independente do que vem, né? O que vem é consequência. E aí, outra coisa também, né? As situações da vida começam a se organizar de forma mais fluida, tá? Então aí quer dizer que você tá mais alinhado com essa energia, né? Como se uma mão invisível fosse abrindo os seus caminhos. E aí você percebe também que sua fé deixa de ser uma crença externa e se torna uma experiência viva de unidade com o divino, tá? Agora sim, gente, um ponto essencial, né, que seguir Sananda não é se livrar do ego, tá? Porque ele sempre existirá. Então, assim, mas é não deixar que esse ego comande a nossa vida, né? O ego, ele tá ligado à raiva, ao julgamento, à comparação, ao ressentimento. E Sananda nos mostra como olhar para isso com consciência e transmutar em amor, compaixão, aceitação, né? Então, quando a gente escolhe amor em vez de julgamento, estamos vivendo o Cristo dentro de nós. Agora, uma outra coisa, né? Muitas pessoas se perguntam, né, sobre a volta de Jesus, né? Falam muito sobre isso. E na visão espiritual mais expandida, tá? A segunda vinda de Cristo não é física, tá? Mas sim interna. É a ativação dessa consciência crística dentro de cada ser humano. Então, assim, a volta não é esperar que ele desça dos céus em um corpo, né? Mas que ele desperte em nós. E, de novo, pega o que fizer sentido pra você, tá bom? Se não fizer, descarta. Segue o que você acha aí que faz sentido e paz. E assim, cada pessoa, né, que abre o coração e manifesta o amor de Cristo no mundo está participando já desse retorno. Então, assim, né, Sananda não é apenas um mestre externo, né? Ele é uma chama viva dentro de nós, aguardando para florescer. Então, gente, seguir Sananda é viver o amor no cotidiano, com escolhas simples e conscientes, é lembrar que o divino está em tudo e em todos, é agir como instrumento da luz, onde quer que a gente esteja, né? Agir como instrumento da luz. É compreender que espiritualidade não se limita a templos e religiões, mas a vida vivida em verdade, amor e serviço. Resumindo, estar conectado com Sananda é sentir-se guiado pelo amor, pela paz e pela consciência da unidade. É a experiência de vibrar em uma frequência tão elevada que não há espaço para o ódio e separação. E é também reconhecer que o Cristo não volta apenas como um ser, mas como uma onda de consciência que desperta em toda a humanidade. Agora, uma coisa, o que não é estar alinhado, então, com Sananda? Muitas pessoas se dizem, né, seguidoras de Jesus, né, se dizem fiéis, repetem frases bonitas, né, mas, na verdade, vivem desconectadas da verdadeira energia que ele trouxe. Tá? E, de novo, não estou generalizando, pelo amor de Deus. É uma reflexão, tá, gente? Porque estar conectado, né, com Sananda não é sobre aparência, rótulo ou status, né? Porque muitas pessoas, né, colocam isso, né? Sou cristão, né, coloca ali, veste uma camisa ali, né? Enfim. Mas estar conectado ali, né? Ser um seguidor de Jesus é sobre vibração, é sobre consciência, é sobre amor vivido na prática. Então, o que não é estar alinhado?
com Jesus, né? É julgar os outros, não é estar alinhado com Jesus. Julgar é quem pensa diferente de você, quem se veste diferente, quem ama diferente. Jesus nunca condenou, né, pelo olhar do julgamento. Ele sempre escolheu, né? Ele sempre acolheu as pessoas, né? E sempre trouxe compaixão, né? Ele trouxe compaixão. O que não é estar alinhado com Sananda, com Jesus? Sentir-se superior, né? Achar que uma religião, um cargo espiritual, um título, um lugar na igreja faz alguém mais santo, né? A energia de Cristo não é hierarquia de vaidade, é igualdade de almas. O que mais que não é estar alinhado também com Jesus? Reduzir a espiritualidade a símbolos externos. Acreditar que uma roupa, um cabelo, um terço, uma Bíblia ou uma frase na bio das redes sociais define a conexão com Ele. A verdadeira fé é invisível aos olhos, mas palpável no coração. Outra coisa também que não é seguir Jesus é reprimir sua essência. Né? Então, assim, negar quem você é, esconder seus dons, seus desejos para caber em padrões sociais, morais ou religiosos, né? Sananda veio para libertar, não para aprisionar. Outra coisa, também não é da energia, né, de Sananda, de Jesus, viver de aparência, né? Falar de amor, mas cultivar fofoca, cultivar inveja, competição, orgulho, né? A luz não pode coexistir com máscaras. Não bate. Outra coisa também, gente, praticar hipocrisias, né? Hipocrisias espirituais, principalmente, né? Pregar paz e amor, mas agir com intolerância. Agir com violência, agir com ódio, dizer Jesus é meu salvador e ao mesmo tempo negar a dignidade de outro ser humano. Isso é apenas um discurso vazio, né? Então, a verdade é que estar com Jesus não é carregar sua imagem no peito, mas sim refletir, né, a sua energia nas suas atitudes. É perdoar quando dói, é acolher quando é mais fácil rejeitar, é amar, né, quando o ego pede vingança. E de novo, gente, eu sei que não é fácil, mas é o caminho, tá? É ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo que o mundo não entenda. E Sananda nunca quis seguidores cegos. Ele quis seres conscientes, despertos para o amor maior. Então você pode dizer 1000 vezes que Jesus é seu mestre, mas se suas atitudes não vibram o amor, se o julgamento ainda fala mais alto, né, que a compaixão, se o medo pesa mais que a fé, então você ainda não está conectado de verdade à energia dele. Né? Essa Sananda não cabe em templos, em dogmas ou em caixinhas humanas. Ele é a própria vida pulsando no amor, pulsando em amor. E só quem se permite viver esse amor plenamente pode dizer que está alinhado com ele. Então, meus amores, podemos dizer que estar conectado a Sananda não é apenas olhar a figura de Jesus no passado, mas reconhecer a energia viva dele agora, né? Sempre que alguém escolhe o caminho do perdão, né, da humildade, da verdade e da compaixão, está se alinhando a Sananda. Bom, gente, e aí eu quero fazer agora, para finalizar esse vídeo, né, e depois depois eu quero trazer outras coisas também, ainda sobre essa energia, sobre Sananda, sobre... Ai, tem tanta coisa. Mas assim, eu quero agora finalizar com outro decreto, tá? Que eu anotei aqui, que é de alinhamento com o Cristo interno. Então, vamos lá, ó. Eu sou a presença divina em mim. Eu reconheço que o Cristo já habita no meu coração. Acolho agora o retorno de Jesus como consciência crística em minha vida. Não espero fora, mas desperto dentro. Eu escolho viver no amor, na compaixão, na verdade e na unidade. Toda sombra que ainda insiste em mim é dissolvida pela luz deste Cristo interno. Eu sou parte dessa volta, eu sou parte dessa nova humanidade. Assim é. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então. Porque se deixar, né, eu sou bem tagarela, eu vou embora. Então, assim,
É bom eu também deixando algumas coisas para os próximos vídeos, né? Mas eu quero falar muito também sobre Jesus, Sananda com sua chama gêmea, cenas dos próximos capítulos. Gente, para quem gostou, deixe seu like, eu vou ficar muito feliz, deixa um comentário aí, se quiser trazer sugestões, enfim, gente, é isso, ó, é uma troca, tá? Vamos trocando, vamos aprendendo uns com os outros. Tragam suas experiências também, né? Vamos conversar. E se você não é inscrito no canal, se gostou da minha energia, se inscreve. E até a próxima, gente. Um beijo.